Atenção, galera. Então, estamos de volta aqui com um tema super importante, né, para o nosso vestibular, que é o estudo do núcleo e da síntese de proteína. Vamos lembrar nossa trajetória até agora. Nós estudamos a bioquímica celular, água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteína, ácido nucleico e vitamina. Lembra? Acabamos de ter uma aula sobre vitamina, é isso? Lá nos ácidos nucleicos, nós falamos de DNA, RNA, não é? E nós falamos de tipos de RNA, mas eu não falei sobre síntese de proteína, certo? E falei sobre proteína, mas também não falei sobre a sua síntese, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente vai detalhar um pouco mais sobre o núcleo da célula, certo? E os seus componentes, claro, e a função desses componentes. E sobre a síntese de proteína. Beleza? Então, fiquem espertos e atentos, porque é um tema com grande probabilidade de chance de cair na prova. Beleza? Então, vamos lá. Vem comigo. Núcleo e síntese de proteína. Tá certo? Então, olha, o núcleo é uma região altamente especializada das células eucariontes. Né? Então, se eu estou falando de núcleo, lê lá que procarionte não tem núcleo, tem nucleóide, né? Então, aqui nós estamos falando de eucarionte, né? São aquelas células que possuem a carioteca, né? Que individualiza o núcleo. E ele atua, né? No controle do metabolismo celular. Qual é a função do núcleo? Atuar no controle do metabolismo celular. O que é metabolismo? Né? Metabolismo foi a primeira parte que nós vimos lá no nosso curso, né? Essas são o conjunto de reações químicas que acontecem na célula, né? O anabolismo e o catabolismo, tá? Então, quem controla tudo isso é o seu núcleo, tá? Muito bem. Então, ele apresenta duas principais funções. Armazenamento do material hereditário, o DNA, como a gente já estudou, o ácido nucleico, né? O DNA, e coordenação das atividades metabólicas da célula, né, aonde da atividade celular inclui o crescimento, o metabolismo, a síntese de proteínas e a divisão celular. Ok? Então, essa é a função, a atividade principal do núcleo. Geralmente, as células eucariotas apresentam apenas um núcleo, são uninucleadas. Algumas possuem dois núcleos, como os protozoários ciliados, paramércio, por exemplo, né? Elas são binucleadas, tá? As fibras musculares, a gente estuda lá na histologia esquelética, do músculo estriado esquelético, são multinucleadas, vários núcleos, chama sincício. Sincício é o nome que a gente dá para uma célula que tem vários núcleos, tá? Formada pela fusão de várias células que contêm seus núcleos separados, tá certo? Algumas ficam anucleadas quando se especializam, como é o caso das hemácias. Tá? Então, toda a célula do nosso corpo tem núcleo? Não, as hemácias não têm. Mas quando elas são jovenzinhas, tem? Tem. Depois elas sofrem um processo de diferenciação celular e expulsam o núcleo e as mitocôndrias ficam anucleadas, ok? Então, aqui o núcleo da célula, o citoesqueleto, olha que imagem bonita, né? Essa aqui, ok? Ao núcleo interfásico. A gente, quando se refere ao núcleo, a gente chama ele de interfásico. Por quê? Porque ele só é visto dessa maneira durante a intérfase. Durante a divisão celular, o núcleo sofre uma desorganização, certo? E no final ele se reorganiza de novo, ok? Por isso a gente usa o nome de núcleo interfásico. Quando a célula não está em divisão, ou seja, na intérfase, o núcleo ocupa cerca de 10% do espaço celular. Tá? E é constituído por 4 partes. Quais são as partes do núcleo interfásico? A carioteca, a cariolinfa, o nucleolo e a cromatina. Certo? Então, o núcleo interfásico é composto por quantas partes? 4. Quais são elas? Carioteca, cariolinfa, nucleolo e cromatina. Tá? Então, aqui um esquema mostrando o núcleo interfásico, a carioteca, essa membrana dupla porosa, tá? Lipoproteica que envolve o núcleo, chama-se carioteca, tá?
A substância que preenche o espaço do núcleo é chamada de cariolinfa ou suco nuclear, tá? Que está aqui, não dá para a gente mostrar aqui, pelo nucleolo ou nucleolos, que pode ter um ou mais de um, tá? E pela cromatina, que é o DNA das células, os cromossomos e o DNA, ok? Aqui o cromossomo, cromatina. A carioteca, também chamada de envelope nuclear, ou membranas nuclear, é uma estrutura complexa constituída por duas membranas lipoproteicas, tá? Então, ela é diferente da membrana plasmática. Membrana plasmática é só formada por uma membrana, aqui são formadas por duas membranas, que envolve o conteúdo nuclear na maior parte do ciclo da vida da célula, tá? Na maior parte, mas não todo. O espaço perinuclear está situado entre as duas membranas e tem ligação com o retículo endoplasmático granular. Tá? Aquela hipótese de Robert que diz que o sistema de membrana todo das células eucariontes se originou da membrana plasmática por invaginação, inclusive a carioteca. Tá? Em alguns locais, a dupla membrana se funde formando poros. Então, ela é porosa, esse pode chamar nulis, que regulam a passagem de moléculas entre o citoplasma e o núcleo. Porque lembra, lá a membrana plasmática ela é simples, e ela tem todo o sistema de permeabilidade seletiva, né? Então, imagina dupla. Então, existe uma conexão, né, entre o núcleo, o citoplasma e o núcleo. Substâncias produzidas no núcleo vão para o citoplasma e vice-versa. Então, ficaria muito difícil atravessar duas membranas. Esses poros que existem na carioteca facilita essa passagem. A superfície externa da carioteca apresenta vários ribossomos, aí reforça, né, a hipótese de Robert, e sua superfície interna tem o forro proteico chamado lâmina nuclear, que se liga à cromatina, que é o material genético, está em contato com a cariolinfa, além de dar suporte ao envelope nuclear ou membrana nuclear. Tá? Falei para vocês que a membrana, a carioteca, o envelope nuclear, ele é visível durante a grande parte da vida da célula, mas não toda. Então, durante a divisão celular, a carioteca se desintegra, ela desaparece, logo na prófase. Tá? Estrutura e os núcleos recém-formados voltam a ser envolvidos por elas. Tá? Então, dá no final, na telófase, vai reaparecer a carioteca. Então, marca logo isso, né? Aí para você, que a carioteca desaparece no início da divisão celular e reaparece no seu final. Os poros da carioteca apresentam no seu interior uma válvula que se abre para a entrada de materiais e fecha em seguida. Tá? E vários tipos de proteína formando o complexo do poro. Tá? As proteínas que atuam dentro do núcleo apresentam uma sequência específica de aminoácidos que funcionam como um sinal de reconhecimento nuclear, que serve para identificá-las e permitir que o poro abra o anel citoplasmático para elas entrarem. Então, a proteína que vai atuar no núcleo, certo? São produzidas lá no retículo, lá no citoplasma, tá? E elas têm que passar por esse poro. Então, elas têm uma sequência de aminoácidos que funciona como sinalizador para esse poro se abrir para ela poder entrar, tá? O poro também abre seu anel nuclear para substâncias produzidas dentro do núcleo para sair. Aquele negócio que eu falei para vocês do intercâmbio, né, que tem entre o núcleo, o citoplasma e o núcleo. Tá? Então, esses poros facilitam esse intercâmbio dessas substâncias. Todo esse movimento são ativos, então há consumo de ATP. Então, aqui, dentro do núcleo, né? Esses aqui são os filamentos nucleares, tá? Parece uma cesta de basquete, tá? Aqui é o anel nuclear, aqui, ó, o poro, tá vendo aqui, ó, o poro para o lado de fora, tá? Filamentos citoplasmáticos, a membrana externa do núcleo, a membrana interna do núcleo e o espaço perinuclear aqui, tá? E aqui é o anel.
Então, as proteínas que são sintetizadas no citoplasma têm sinalizadores que fazem com que esse poro se abra. E as substâncias produzidas aqui no núcleo também conseguem passar aqui para ir para o citoplasma. Quando o sinal de reconhecimento não funciona corretamente, pode ocorrer consequências graves, como a talassemia, tá? Que é a anemia, um tipo de anemia, uma doença sanguínea, decorrente da presença de um gene mutante, que não produz o sinal de reconhecimento correto para o RNA mensageiro. Como a informação sobre a cadeia da hemoglobina a ser formada saia do núcleo. Por isso, a cadeia de hemoglobina, que deveria ser codificada, não é produzida pela célula. Tá? Então, é um erro. Tá? A cariolinfa, também chamada de nucleoplasma ou suco nuclear, tá? É uma solução aquosa que envolve os outros componentes nucleares. Se parece muito com o hieloplasma, né? Do citoplasma. A cariolinfa preenche o interior do núcleo e nele estão encontrados íons de moléculas de ATP, de nucleotídeos e enzimas necessárias, né, para as reações que acontecem no núcleo. O nucleolo também pode ser no plural, depende da célula, tá? Interfásico, também no núcleo interfásico tem nucleolo, mas durante a divisão o nucleolo vai desaparecer também, ou se desorganizar, tá? Pode apresentar um ou até 4 nucleolos, embora o número deles dentro da espécie seja fixo. Então, quem tem um, tem um, quem tem 4, tem 4. Não é que uma célula que tem um pode ter 4 depois. Não, ele é fixo para cada espécie. Constituído de RNA ribossômico, isso é importante, grifa aí, olha, do que é feito o nucleolo? É feito de RNA ribossômico. Os nucleolos desaparecem durante a divisão celular, também na prófase, no início, junto com a carioteca, e reaparece quando termina. Então, desaparecimento de carioteca, desaparecimento de nucleolo é característica do início da divisão celular, prófase. Reaparecimento de carioteca, reaparecimento de nucleolo ele é no final da divisão celular, na telófase. Então, vai logo anotando isso aí para entender a divisão celular lá na frente, ok? Próxima aula da gente. Os nucleolos são produzidos em regiões especiais de determinados cromossomos. Não são todos os cromossomos que produzem nucleolo. Essa região, chamada de região SAT, ela também é conhecida como zona reorganizadora ou organizadora do nucleolo. Está relacionada com a produção de ribossomos para a síntese proteica. Ok? Então, o nucleolo desaparece, reaparece. E qual é a região? Tem um cromossomo, ou tem cromossomos específicos que tem uma região chamada zona organizadora do nucleolo, conhecida como zona SAT. Tá? Quando os ribossomos produzidos pelo nucleolo amadurecem, saem pelos poros da carioteca e vão agir no citoplasma na síntese proteica. A cromatina, que é a parte mais importante do núcleo. Então, quando a célula entra em divisão, o que individualiza o núcleo desaparece, que é a carioteca. O nucleolo, que é um sinalizador, também desaparece. Fica o quê? A cariolinfa se mistura com o hieloplasma e fica só praticamente a cromatina. A cromatina é o nome dado pelo conjunto de DNA e proteínas de um determinado indivíduo, tá? Então, é o nome dado ao conjunto formado pelo DNA e proteínas que constitui o cromossomo durante a intérfase, ok? Em algumas regiões, a cromatina se apresenta condensada, enrolada, né? Helicoidal. Lembra da forma helicoidal? Parece uma mola, tá? Então, tem uma região durante a intérfase que é chamada de heterocromatina. E seu DNA se mantém inerte durante a intérfase. Então, aqui não tem gene ativo, só tem gene ativo na eucromatina, que é a região que não está condensada na intérfase. Em outras regiões, elas se apresentam sem condensação. É a eucromatina, no qual o DNA é ativo. Então, os genes, certo? Então, a cromatina tem duas regiões, a heterocromatina e a eucromatina. A eucromatina é essa região aqui, descondensada, onde estão os genes. A heterocromatina é essa região condensada aqui, que não tem gene ativo. Tá? Então, aqui,
a eucromatina descondensada e a heterocromatina condensada, tá? E essas bolinhas aqui são as proteínas, chamadas histonas, né, que vai formar o cromossomo na divisão celular. Núcleo em divisão. Tá? Então, como eu disse para vocês, algumas características do núcleo já em divisão. Durante a divisão celular, o que acontece no início da divisão celular com a carioteca e com o nucleolo? Eles desaparecem, está aqui, ó. Tá? O que mais? A cariolinfa se mistura com o citoplasma ou hieloplasma, eles são muito parecidos, certo? A cromatina se condensa, formando filamentos chamados de cromossomos. Então, o que estava descondensado, a eucromatina, vai se condensar e a heterocromatina não sofre mudança, tá certo? Os cromossomos são filamentos longos, constituídos de DNA, associado a diversas proteínas, chamadas histonas ou proteínas básicas, tá? Quando a célula está em interfase, os filamentos cromossômicos são emaranhados, constituindo a cromatina. Não dá para saber quantos tem, parece uma mecha de cabelo, tudo misturado. Quando a divisão se inicia, os filamentos se individualizam, começam a se condensar. E aos poucos vão se condensando até apresentar o formato de um bastão curto e espesso. Então, observem aqui que nós estamos falando sobre os cromossomos, galera. Tá certo? Não se percam. As estruturas do cromossomo. Cromossomos são formados por longa molécula de DNA, já disse isso, e os espaços regulares envolvem por 2 voltas de 8 moléculas de proteínas, tá? Chamadas de histonas, que vai formar o nucleossomo, tá? A associação de nucleossomo, que são essas proteínas básicas próximos, origina uma fita helicoidal, tá? Compactada denominada de fibras cromossômicas ou solenoide, que associado a determinadas proteínas dá sustentação ao cromossomo. E origina o filamento cromossômico básico, o cromonema, tá? Que é aquela parte que eu falei, que tem a eucromatina e a heterocromatina. Quando começa a divisão, o cromonema se condensa, forma-se o bastão, passa a se chamar cromossomo. Então, o que é cromonema, na divisão passa a se chamar cromossomo. Então, aqui, olha. Isso aqui é o DNA, tá? É helicoidal, fita dupla, adenina, timina, citosina, guanina, já estudamos ele, tá? Aqui são as proteínas básicas, as histonas, tá? Número de 8. E elas vão essa fita de DNA vai se enrolar nelas aqui, ó, tá? E aí vai ter a condensação, tá? Cromonema, e na divisão passa a se chamar cromossomo, duplicado, ó. Cromossomo, o DNA se duplica no período S da interfase, aqui é o centrômero, e aqui são os braços de cromossomos, tá? São as cromátides irmãs aqui. Aqui um cromossomo duplicado, tem 2 cromátides aqui, tá? Isso aconteceu na interfase. Quando entra na divisão, já entra duplicado. O cromossomo, a sua estrutura se modifica durante o ciclo celular, período que agrupa a interfase, quando a célula não está se dividindo, e a divisão celular propriamente dita, por exemplo, a mitose. Quando a célula se reproduz, origina 2 células filhas, tá? Geneticamente iguais. Então, é a mitose. Durante a interfase, a célula se prepara para a divisão e duplica os cromossomos, tá? Que passa a ter 2 filamentos idênticos, aderidos pela coenzima, proteínas especiais, que vai formar o centrômero, tá? Cada cópia unida que forma o cromossomo duplicado é chamado de cromátides irmãs, como eu disse para vocês no slide anterior. Então, aqui, ó, esse cromossomo aqui é geneticamente igual a esse, ou esse aqui é igual a esse aqui. Então, aqui nós temos as cromátides irmãs. O que é essa cromátide para essa? Cromátides irmãs, aqui, ó, cromátides irmãs, tá? O que são cromátides irmãs? São 2 cromátides geneticamente iguais, se originou no período S da interfase. Isso já foi cobrado várias vezes. Quando é que surgem as cromátides irmãs? No período S da interfase, tá?
Quem é que liga as duas cromátides irmãs? O centrômero. Tá? Cada parte dessa a gente chama de braço. E a extremidade do cromossomo a gente chama de telômero. Telo significa extremidade, mero parte. A parte final, telômero. Ok? Então, quando é que surgem as cromátides irmãs? Surgem no período S da intérfase. Todos os cromossomos apresentam um grande estrangulamento, chamado de constrição primária, que a gente chama de centrômero, tá? Que divide o cromossoma em dois braços cromossômicos, tá? Às vezes esses braços são do mesmo tamanho, às vezes são de tamanhos diferentes. Então vai ter uma classificação dos cromossomos de acordo com o tamanho do seu braço, tá? O centrômero serve para prender os cromossomos duplicados aos microtúbulos do fuso durante a divisão celular. Isso na célula animal. Na célula vegetal não vai ter essas fibras, é para isso aí. A posição do centrômero determina o tamanho do braço, que eu disse para vocês. Os braços são do mesmo tamanho, às vezes os braços têm tamanhos diferentes, tá? Então, isso permite a gente identificar o formato do cromossomo em 4 tipos. Então, aqui, olha, quando os dois braços são relativamente do mesmo tamanho. Esse primeiro aqui, ó. Tá vendo? A gente chama esse cromossomo de metacêntrico. O que é um cromossomo metacêntrico? É quando o centrômero, essa parte aqui, está no centro e os dois braços são mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? Chamamos de submetacêntrico quando o centrômero está levemente deslocado do centro, ou seja, um braço é um pouco maior que o outro. Tá? Chamamos de acrocêntrico quando um braço é muito menor que o outro. Tá? O centrômero está bem deslocado do centro, certo? E chamamos de telocêntrico quando o centrômero está na extremidade do braço. Tá? O outro não apresenta um braço curto, porque não tem outro braço. Na nossa espécie, na espécie humana, nós temos esses 3 tipos de cromossomos. Entre os nossos 23, esses 3 tipos se repetem, tá? Outras espécies mais antigas possuem os 4 tipos, tá? Então, se na prova perguntar como é que se classificam os cromossomos de acordo com a posição do centrômero, se classificam em metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, ok? Qual é o critério para classificar esses cromossomos com esses nomes aqui? A posição do centrômero. Beleza? Genoma. Genoma é uma palavra que já teve vários significados. Vamos ver, então, um deles. Cada segmento de DNA capaz de comandar a produção de uma proteína é chamado de gene. Então, o que é um gene? É um segmento de DNA que tem informação sobre uma determinada proteína. Tá? Todo o DNA de uma espécie, contendo todos os genes dessa espécie, caracteriza o genoma da espécie. Então, olha, quem tem genoma é a espécie, tá? O que é o genoma de uma espécie? É todo o DNA da espécie, são todos os genes que ela possui. Na espécie humana, o genoma é formado por 24 tipos diferentes de cromossomos. Cada um deles formados por uma molécula de DNA. A molécula de DNA é dupla, tem 2 fitas, lembra? Desses 24 cromossomos, presta atenção aqui para não confundir. 22, do primeiro ao 22º, são chamados de cromossomos autossômicos. Eles aparecem em todas as células humanas, independente do sexo. Então, os 22 primeiros cromossomos são iguais nos homens e nas mulheres. E são chamados de cromossomos autossômicos. Por quê? Porque neles estão contidos os genes responsáveis pela formação do corpo humano, independente do sexo. 2 são heterocromossomos, hetero diferente, ou cromossomos sexuais. Cromossomo X e cromossomo Y. Tá? Por isso são 24. Nós temos 23 pares, mas temos 24 tipos de cromossomos diferentes. 22 primeiros são
autossomos e são iguais nos homens e nas mulheres. E tem 2 cromossomos sexuais, o X e o Y, tá? Cada célula somática, que são células somáticas, células que formam o corpo da gente, apresentam 46 cromossomos, 23 que a gente herdou do pai e 23 que a gente herdou da mãe. Nos homens, nós temos 22 pares, portanto 44, de cromossomos autossômicos. Um cromossomo X e um cromossomo Y. Tá? Fazendo o 23º par. Então, o 23º par no homem é formado por um X e por um Y. Nas mulheres, tem os 22 pares de cromossomos autossômicos, como no homem, e 2 cromossomos X. Então, o 23º par de cromossomo nas mulheres é formado por 2X. No homem é formado por um X e um Y. Tá? Então, aqui. O cromossomo X e Y não recebe esse nome porque se parece com X e com Y. Foi o nome da letra que foi escolhido para designá-los. Tá? Então, o cromossomo X ele é maior. Tá? Olha aqui, ó. Mulher, tá? Com os 2 cromossomos X. E o homem com o cromossomo X, que é igual ao da mulher. E um cromossomo Y que é menor. Tá? Bem menorzinho aqui, tá vendo? Ó? Tá? Então, não vai querer aqui aparecer o cromossomo Y como Y, não tem nada a ver. Tá? Cada par de cromossomo é constituído por um cromossomo herdado do pai e um cromossomo herdado da mãe. Então, eu sempre digo para vocês lembrarem. Em termos de cromossomos, no cromossomo nós somos 50% filhos do pai e 50% filhos da mãe. Tá certo? Só lembrando lá no DNA mitocondrial que nós somos 100% filhos da mãe. Tá certo? Muito bem. Então, nós herdamos 23 do pai e 23 da mãe. Os cromossomos que formam pares têm o mesmo tamanho, mesmo formato e carregam os genes equivalentes na mesma posição, mesmo locus. E são chamados de cromossomos homólogos. E aí que está um problema. Olha bem a definição disso aqui. Muita gente confunde cromossomos homólogos com cromátides irmãs. Os cromossomos homólogos formam pares, mas um veio do pai e outro veio da mãe. Tá? E as cromátides irmãs é o mesmo cromossomo duplicado, ligado pelo centrômero. A determinação do sexo ocorre durante a fecundação. O espermatozoide, carregando metade dos cromossomos paternos, se une com um ovócito que carrega metade dos cromossomos maternos. Nós somos diploides, né? Temos 2 lotes de cromossomos. Caso o espermatozoide carregue 22 autossômicos e um cromossomo X, ao se fundir com o ovócito com 22 autossômicos e outro cromossomo X, formará um zigoto com 44 cromossomos autossômicos e mais XX, sexo feminino. Caso o espermatozoide carregue 22 autossomos e um Y, unindo com o ovócito com 22 autossomos mais um X, formará um zigoto com 44 autossomos mais XY. Gerará um indivíduo sexo masculino. Todas as células somáticas que apresentam o número total de cromossomo da espécie, formado pelos pares de cromossomos homólogos, são denominadas de células diploides. Tá? E é representada por 2 Ns. Isso aqui é super importante para entender divisão celular, galera. Então, vamos logo memorizando a diferença entre cromossomos homólogos e cromátides irmãs, o que são células diploides. Células diploides são aquelas que têm pares de cromossomos homólogos. E é representada por 2 N. As células sexuais apresentam apenas a metade do número total de cromossomos da espécie. Isso é, leva um dos cromossomos de cada par de homólogos. E são chamadas de células haploides e são representadas por N. Então, o espermatozoide é haploide e o ovócito é haploide. Quando junta o espermatozoide N com o óvulo N, forma um zigoto 2N, uma célula diploide. Restitui a diploidia, a fecundação. Ok? Então, presta atenção aqui nessa figura aqui. Aqui nós temos 2 cromossomos do mesmo tamanho,
do mesmo tipo e com genes para as mesmas características. Tá? O que esses cromossomos são? São homólogos. Tá? Ocupam o mesmo lote em cromossomos homólogos. Esses genes, aqui, ó, vermelho e traçadinho aqui, que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos, são chamados de genes alelos. Damos lá na genética. Tá? Pode ser azão, azão, pode ser azão, azinho, pode ser azinho, azinho. Tá? Se tiver azão, azão, ele vai ser um indivíduo homozigoto. Se for azão, azinho, heterozigoto. Se for azinho, azinho, homozigoto. Então, olha, um cromossomo desse veio do pai, outro veio da mãe. Um veio do pai, outro veio da mãe, o pai da mãe. Ou veio do pai e da mãe, do pai da mãe, do pai e da mãe. Tá certo? Então, presta bem atenção nisso. Aqui é um cariótipo. O que é um cariótipo? É o estudo do número, da forma e do tamanho dos cromossomos do indivíduo. Então, aqui nós temos um cariótipo com quantos pares de cromossomos? 23. Esses 22 aqui, o par número 1, par número 2, 3, 4, par número 22, até aqui são os cromossomos autossômicos. Eles são iguais no sexo masculino e feminino. E o 23º par aqui, ó, tem um cromossomo maior e um menor. O maior é o X, o menor é o Y. Então, aqui é um cariótipo do indivíduo do sexo masculino. Ok? Se aqui fosse dois desse mesmo tipo aqui, ó, seria um indivíduo do sexo feminino. Ok? Aneuploidia na espécie. Então, o que é isso? Modificações no número ou formato de cromossomos de uma espécie podem causar doenças graves. Tá? O que a gente estuda mais aqui é o número. Tá? Quando as alterações afetam a quantidade, portanto, o número de cromossomos da espécie, são chamadas de aneuploidias numéricas. Quando modificarem um ou outro cromossomo, são conhecidas como aneuploidia. Quando afeta o formato ou a estrutura dos cromossomos, são chamadas de estruturais. Ok? Modificações estruturais e numéricas. A gente estuda mais as numéricas. Entre as alterações numéricas do tipo de aneuploidia que ocorre na espécie humana, temos. Essas são as que costumam cair mais na prova. Tá? A síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21. Quando a pessoa tem em suas células 3 cromossomos do tipo 21. Tá? Em vez de possuírem apenas o par. O cariótipo, como a gente representa? A gente representa 47XX se for para uma mulher, 47XY se for para um menino. E tem essa síndrome atraso no atraso do desenvolvimento mental, fraqueza muscular, baixa estatura, osso com fendas palpebrais, oblíquas, pregas únicas na palma da mão, anomalia cefocardíaca, etc. Diagnosticada precocemente, a síndrome de Down, a estimulação física e mental melhora o desenvolvimento e capacidade de comunicação da criança. Ok? Síndrome de Turner. Afeta só mulheres que nascem com um cromossomo sexual a menos, chamado de monossomia. Tá? Então, ela tem os cromossomos autossômicos normais, 44, e só tem um X. Ela não recebeu o outro X no gameta. Tá? As mulheres afetadas têm baixa estatura baixa, problemas no desenvolvimento dos órgãos genitais, geralmente são estéreis, né? Pescoço alado, tá? E muitas sardas. A síndrome de Klinefelter afeta só homens, que nascem com 3 cromossomos sexuais, sendo 2X e um Y. Tá? Possui cariótipo 44A, normal, autossômico, XXY. Podendo ter variações desse número aqui. Tá? Os homens portadores têm desenvolvimento genitais pouco desenvolvido ou não se desenvolve, ginecomastia, infertilidade e leve retardo mental. Então, aqui, uma mulher normal, com 46 cromossomos autossômicos XX, um homem normal com 46 cromossomos XY.
a mulher com síndrome de Turner, tá? 45 cromossomos. Por quê? Porque ela tem um X a menos. E esse tem 47 cromossomos, da síndrome de Klinefelter, porque ele tem 2 cromossomos X e um Y, tá? São as síndromes que mais caem no vestibular. E a síntese de proteína. Nossa aula é núcleo e síntese de proteína. Então, nós falamos do tipo de RNAs na aula sobre ácidos nucleicos. Então, um gene é uma porção de molécula de DNA capaz de ser transcrito para uma molécula de RNA. Acredita-se que apenas 3% do nosso DNA seja capaz de fazer transcrição. O restante é considerado DNA não codificante, pelo menos por enquanto, tá? O DNA e o RNA são formados por nucleotídeos ligados em sequências diferenciando-se por quê? A pentose no RNA é a ribose, no DNA é a desoxirribose, já estudamos isso. A base nitrogenada exclusiva do DNA é a timina e no RNA é a uracila. Tá? Os tipos de RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico são todos produzidos pelo DNA. As informações genéticas contidas no DNA são responsáveis pelo comando das atividades celulares, comanda toda a atividade celular. O controle metabólico que exerce deve-se à síntese de proteína, as quais ocorre graças à etapa da transcrição e da tradução. Toda a proteína começa com a transcrição e acaba com a tradução. Sem transcrição não há tradução, não há síntese de proteína. Então aqui, um esquema muito bom para a gente, já caiu na prova, né? Do DNA para o RNA, transcrição. Do RNA para a proteína, tradução. Essa seta em volta do DNA significa replicação no período S da intérfase, quando o DNA se duplica. Isso aqui é chamado de dogma central da biologia. Tá? Esse esquema aqui. Já caiu em prova. A transcrição, então, a síntese de proteína inicia no núcleo. Toda a síntese de proteína começa no núcleo, estou falando de célula eucarionte, quando o DNA produz uma molécula de RNA mensageiro. Então, a adenina se separa da timina, a citosina da guanina, em locais específicos, e começa, então, a transcrição. O que é a transcrição? Com a ajuda da RNA polimerase, vai produzir uma fita de RNA mensageiro. Tá? Chama de RNA+, tá? Que vai servir de molde para a proteína. Então, começa lá no núcleo. Esse processo é conhecido como transcrição gênica e é catalisado pela enzima RNA polimerase. Tá? Isso aqui, ó, essa enzima aqui, ó, RNA polimerase. Nele, as duas cadeias de DNA se separam no local do gene e uma delas, a fita ativa, tá? Vai servir de molde para produzir o RNA mensageiro, tá? O antissenso, que é a fita que tem o antissenso negativo, tá? Serve para produzir o RNA mensageiro que é positivo, tá? Então, citosina, guanina, timina, adenina. Mas tem adenina no DNA, no RNA vai uracila. Lembra disso aqui, ó, tá? No RNA a gente substitui a timina pela uracila. A outra cadeia permanece inativa. E quando a transcrição termina, as duas cadeias voltam a se emparelhar e constituem a dupla hélice. Elas vão se emparelhar e vão ligar através das pontes de hidrogênio. O código genético, que muita gente faz confusão com genoma. Já vimos a definição de genoma, agora vamos ver a definição de código genético. A maneira como o código do RNA identifica os aminoácidos constitui o código genético. O código genético não tem dono, gente, ele é universal, tá? O que tem dono é o genoma. O genoma é a sequência de gene da espécie. O código genético é para todo mundo. No RNA, as 4 bases apresentam em sua estrutura adenina, uracila, citosina e guanina. São reunidos 3 a 3, formando 64 códons diferentes. Desses 64 códons, 61 corresponde aos 20 tipos diferentes de aminoácidos. E 3 corresponde aos códons stop, ou códon de parada.
tá? Eles não codificam nenhum tipo de aminoácido e sempre estão no final da informação genética no RNA mensageiro. Sinaliza o final da síntese de proteína. Aqui o código genético. Então, primeira base U, segunda base U, terceira base U, fenilalanina. C, fenilalanina, A, leucina, G, leucina. Então, vocês estão vendo que tem 3 códons aqui, o UAA, UAG e UGA, com a palavra stop do lado. Eles não codificam nenhum aminoácido. Então, 64 menos 3, 61. Esse código aqui de verde, aqui em verde, A, o G, é da metionina, o aminoácido que designa o início da síntese de proteína. Ok? O códon de iniciação, ou start. E esse aqui os códons stop. Tá? Como o mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, nós dizemos que o código genético é degenerado. E, pela maioria dos seres vivos, o mesmo código codificar o mesmo aminoácido, nós dizemos que ele é universal. Não vão confundir código genético com genoma, galera. Tá certo? A tradução é a síntese de proteína propriamente dito. Constitui em unir aminoácidos de acordo com a sequência dos códigos do RNA mensageiro. Qual é a função do RNA mensageiro? Determinar a sequência dos aminoácidos na proteína. Tá? É a tradução gênica. Nele participa o ribossomo, onde tem o RNA ribossômico, o RNA mensageiro, que determina a sequência dos aminoácidos, e o RNA transportador, que transporta o aminoácido até o código específico, os aminoácidos e as enzimas. Os ribossomos encaixam em uma das extremidades do RNA mensageiro, e à medida que se desloca até a outra extremidade, o RNA transportador vão encaixando os aminoácidos na sequência pedida pela ordem dos códigos no RNA mensageiro. O início da síntese começa como? A síntese sempre se inicia com o códon UAC, que é da metionina, certo? Que é o códon start no RNA mensageiro. Esse códon é considerado o códon de início da tradução, pois indica o local do RNA onde inicia a informação sobre a molécula de proteína. Quando um ribossomo, um RNA mensageiro, um RNA transportador que carrega o aminoácido, metionina se encaixa, a síntese proteica começa. Por isso que é chamado de start. 2. O RNA transportador, que transporta a metionina, se encaixa no sítio P. Tem 2 sítios dentro do ribossomo, tá? Onde está alojado o primeiro códon do RNA mensageiro, o A ou G. Tá? O sítio P sempre será ocupado pelo RNA transportador que carrega a proteína em formação. Tá? Então, a metionina é só para indicar o local que começa. O segundo, do sítio P, é que começa realmente o aminoácido da proteína. Ao lado do sítio P fica o sítio A, onde encaixa o RNA transportador que traz o aminoácido que serão usados na síntese de proteína. Formação da molécula de proteína. Assim que o primeiro RNA transportador se aloja no sítio P, um segundo RNA transportador é alojado no sítio A, complementando o seu anticódon ao códon do RNA mensageiro. Se AA for o códon do RNA mensageiro no sítio A, o anticódon vai ser o UU. Tá? Que identifica o aminoácido fenilalanina. Vai lá no código genético e vê. O U é fenilalanina. Com os 2 primeiros RNA transportador encaixados no sítio A e P, o ribossomo separa a metionina, que é o aminoácido de início, do seu RNA transportador e liga ao aminoácido da fenilalanina, transportado pelo segundo RNA transportador. O ribossomo desloca-se sobre a fita do RNA mensageiro, cobrindo outro códon de RNA mensageiro. Com isso, o RNA transportador que carregava a metionina se solta, tá, do RNA mensageiro e do ribossomo. E o RNA transportador do sítio A passa para o sítio P. Sempre vai ter isso, tá? Sempre vai ter os 2 códons ocupados. Desocupa um, mas logo ocupa, tá? Carregando 2 aminoácidos que agora estão ligados com a ligação peptídica, um dipeptídeo. E daí vai para tripeptídeo, tetrapeptídeo, tá? Assim que
o ribossomo desloca sobre o RNA, cobrindo o código do RNA mensageiro. Tá? Uma ligação peptídica. O sítio A fica disponível para outro RNA transportador e seu aminoácido. Sempre desse jeito. Desocupa, mas logo ocupa por outro. Esse processo é repetido a cada encaixe de um aminoácido, e à medida que o ribossomo se desloca sobre o RNA mensageiro, a proteína vai crescendo. Dipeptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeo, passando por aquelas configurações, estrutura primária, secundária, até chegar na estrutura terciária. Então, aqui, ó, e aqui é o RNA, é o ribossomo, tá? Aqui é o sítio P, que vai ligar a metionina, o primeiro da fita do RNA mensageiro, e aqui o da fenilalanina, o tá? Quando isso aqui for lido, esse RNA transportador vai passar a metionina para a fenilalanina e esse RNA transportador vai sair do sítio P. E esse da fenilalanina vai passar do sítio A para o sítio P, que vai ficar vago. E aqui chega outro RNA transportador, tá? Do códon 3. Final da síntese de proteica, quando o ribossomo chega ao códon de parada, ou seja, pode ser um UUA, ou UAG, ou UGA. O sítio A é ocupado por uma proteína chamada fator de liberação. E todos os participantes da síntese se separam, inclusive as duas subunidades do ribossomos. Lembra lá que tem a subunidade maior e a menor, né? A grande e a pequena, soltando a proteína pronta, que vai para o retículo. Se for no retículo endoplasmático, vai lá para o sistema golgiense. Os poliribossomos ou polissomos, tá? Muitas proteínas iguais podem ser sintetizadas rapidamente quando vários ribossomos se deslocam sobre o mesmo RNA mensageiro. O conjunto formado por até 20 ribossomos percorre um único RNA mensageiro, é chamado de polissomos ou poliribossomos. Então, fazem uma sequência da mesma proteína, né? Várias vezes. No final da síntese proteica, né? Quando o ribossomo chega a um códon de parada, que pode ser o UA, o UAG ou o UGA, o sítio A é ocupado por uma proteína chamada fator de liberação. E todos os participantes da síntese proteica se separam, inclusive as duas subunidades que formam o ribossomo. Vocês lembram, né? Tem a subunidade menor e a subunidade maior. Soltando a proteína pronta. Essa proteína está no retículo, ela vai lá para o sistema golgiense. Mas tem também os poliribossomos. Então, muitas proteínas podem ser sintetizadas rapidamente quando vários ribossomos se deslocam sobre o mesmo RNA mensageiro. Isso acontece muito em bactéria, né? Mas também pode acontecer também em eucariontes também. O conjunto formado por até 20 ribossomos percorre um único RNA mensageiro e é chamado de polissomos ou poliribossomos. Então, vai sintetizar a mesma proteína várias vezes. Tipo uma linha de montagem. Aqui está começando, aqui já está maior, aqui já está finalizando. Tá? Olha aqui as duas subunidades se separando. Ó. Tá vendo? Ó? Então, isso a gente chama de polissomos ou poliribossomos. Geralmente, quando é sintetizado no citoplasma, né, desse jeito aqui, a proteína é para consumo da própria célula. Quando é sintetizada no retículo, é para exportação. Ok, galera? Então, essa é a nossa história sobre núcleo e síntese de proteína. Espero que ajudem vocês a esclarecer algumas coisas. Lembra lá que eu já adiantei para vocês sobre a questão da cromátides irmãs, cromossomos homólogos, células diploides, células haploides, classificação dos cromossomos e síntese de proteína, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem em casa, fiquem bem e bye bye, fui!